A paz do Senhor a todos vocês que nos ouvem nessa tarde de hoje. Nós queremos agradecer a você, meu querido, você que vai nos ouvir através dessa mensagem, aonde nós estamos alegres, está um dia meio assim, meio nublado aqui, mas nós queremos chegar até você neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós queremos que você seja bem-vindo, né? Você que nos ouve. A gente fazendo aqui a pesquisa do canal, é um canal humilde, é um canal pequeno, mas é um canal onde tem pessoas sérias ouvindo, pessoas que gostam da verdade pregada, o evangelho genuíno. É você que nos ouve, estou falando contigo. O meu muito obrigado a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no qual Ele é dono desta obra, no qual Ele me ortogou a estar presente, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. E você é o convidado nosso também, sempre estando aí, né, no canal. Ajuda o canal a crescer, manda para frente, inscreva no canal. Fazendo a pesquisa do canal, eu quero agradecer as mulheres que estão vendo esse canal. 83% das pessoas que estão vendo este canal são mulheres. Quero agradecer também aos homens, que são 17%. Né? As mulheres, parece que no mundo espiritual, sempre vi isso, parece que as mulheres vai mais com Deus, busca mais Deus do que nós que somos homens, né? Nós precisamos crescer aí, homens que estão ouvindo o canal, né? 83% das pessoas que estão ouvindo este canal são pessoas, mulheres, irmãs, pessoas que talvez são irmãs na fé, ou talvez também pode ter no meio também até pessoas que não fizeram assim um compromisso direto com Deus. Meu muito obrigado a você, seja bem-vindo a todos vocês, que Deus lhe abençoe. Os 17% também dos homens que estão ouvindo. Fazendo a pesquisa também do canal, meu querido, você que nos ouve, está ouvindo este canal pelo mundo afora. Está o Brasil, que está ouvindo este canal, está vendo este canal o Portugal, está vendo este canal os americanos, portugueses. Meu muito obrigado aos portugueses. Talvez pode ser um português mesmo nato do lugar, ou talvez um brasileiro que está aí trabalhando. Meu muito obrigado em nome de Jesus. A vocês que nos ouvem aí em Portugal, também aqui no Brasil, a todos os nossos brasileiros que nos ouvem, né? As pessoas que estão fazendo parte desse trabalho, você que ouve, você que ajuda a crescer o canal. Estamos andando, está devagar, mas nós lá vamos em nome de Jesus. A glória é para Ele. Também agradecer também aí, né? Acredito que tem brasileiros também na América, talvez até um americano também, né? Meu muito obrigado. Que Deus lhe abençoe a cada um de vocês. Seja bem-vindo para mais um pão que desce do céu. E nós vamos orar aqui, porque sem a presença dele aqui, vai falar só o Adilson, só o missionário Adilson. O que vale para mim é a presença dele. O que vale para mim, que eu pego a Bíblia, a palavra do Senhor, é sentir a presença dele aqui. É ele nos orientando, é ele nos dirigindo. E para ele estar presente, vamos clamar, vamos chamar a Ele para estar conosco, vamos chamar a Ele para nos ensinar, porque aonde não tem o Espírito Santo, vai ter a Bíblia, vai ter louvor, vai ter pastor, vai ter missionário, mas não vai ter a presença dEle. Aonde não tem o dono da festa, o ambiente ele fica triste. Se você for convidado para o aniversário, aí você chega lá, o aniversariante não tá todo mundo cantando parabéns, já vem lá o refrigerante, já está trazendo o bolo, mas o principal da festa, ele não se faz presente. Fica um trem. Se a pessoa não faz o aniversário desse jeito, cadê o aniversariante? Ele saiu, mas nós vamos fazer assim mesmo. Aí ele foi ali e fica aquela coisa sem graça, porque a festa é para o dono dela, o aniversariante. A festa aqui, espiritual, é para honrar a Trindade de Deus. E se ele não fazer presente aqui, eu vou estar falando uma palavra até bonita, né? Você pode estar sendo agradado aí, pode sair uma palavra até bonita aqui, de estudo de homem, que eu também não tenho nenhum. Nessa aí eu não vou nem falar, mas vamos falar, aí vai sair. Não interessa quem é que vai estar aqui. Poderia ser até um
analfabeto de não saber nada, mas se ele tiver para entregar o seu coração a Deus, vai acontecer culto de fogo, vai acontecer presença de Deus. Amém? Papai querido, soberano Deus, nós queremos em nome de Jesus, Espírito Santo do Senhor, chega aqui perto de nós, fica conosco, nos ensina. Sem a tua presença não dá. Eu não quero fazer um culto sem a tua presença. Eu não quero fazer esse culto aqui, dirigir essa palavra aos nossos ouvintes que vai nos ouvir, meu Deus, se o Espírito Santo não estiver presente, se a graça do Senhor não estiver aqui, se o poder do Senhor não estiver aqui. A tua palavra diz para mim, diz para todos nós, que a palavra do Senhor não consiste só em sabedoria humana, mas em demonstração de poder. Eu vou ler aqui, vou ter sabedoria para expressar a tua palavra, mas eu não vou sentir o poder da tua presença. Eu não posso sentir a presença do Senhor. E é isso que interessa no culto. É a presença do dono da palavra. É a presença do dono da unção. É a presença do dono da vida. É isso que nos interessa, Espírito Santo. Fica conosco nesta tarde e nos ilumina na palavra, para a honra e glória do céu. Aleluia! Apocalipse capítulo 3, versículo 7 e 8, está escrito assim, ó. A sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, a que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia! Está aí a palavra do Senhor que nós acabamos de ler de uma das cartas de João para a igreja de Filadélfia, falando que conhecia as obras. O Espírito Santo do Senhor, ele conhece a obra que nós estamos fazendo, que diante de nós ele pôs uma porta aberta, e eu quero que essa porta escancara mesmo, esteja bem aberta no meu coração, na minha boca, para nós discernirmos nesta tarde, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, nós temos pouca força, mas Deus é poder na nossa pouca força. Nós diminuímos e Ele cresce em poder, em dignidade espiritual e poder grande ao Senhor. Dás da minha palavra, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E nós não vamos negar a palavra do Senhor nessa tarde de hoje. Nós queremos estar pregando uma palavra que o Espírito Santo gravou na tábua do nosso coração, para que você ouça nessa tarde aonde nós vamos levar. Eu já vou comer um pedaço aqui, mas na democracia de Deus me ofereço para você que vai estar do outro lado, vai chegar também a outra metade do bolo para você. Queremos pregar sobre portas que se abrem e outras que se fecham. Portas que se abrem e outras que se fecham. Meu querido, a forma de Deus trabalhar em nossas vidas, quando Ele quer abrir uma porta para nós, seja uma porta nesse mundo físico, seja uma porta espiritual no mundo de Deus, muitas das vezes nós não compreendemos, porque nós queremos abrir uma porta, pegar uma chave, e quando a gente coloca ela ali na fechadura, o sentido da gente é abrir aquela porta rápido. Talvez você estava passeando, ela tem que abrir. Nós muitas das vezes queremos que abra rápido, mas muitas das vezes no mundo de Deus Ele trabalha diferente. Há portas da nossa vida que ela não pode abrir instantaneamente. Há porta em nossas vidas pela compreensão da mentalidade do Espírito, da mente de Deus. Tem portas que Deus tem até que fechar na nossa vida, porque tem portas que vai levar nós à ruína.
Muitas das vezes você faz um currículo e quer empregar numa firma. Talvez lá tem 2 vagas. E lá chega você, cristão fiel a Deus. Aí a vaga é minha. Eu tenho a sabedoria para este emprego. Mas também tem uma pessoa que não tem nada a ver com Deus. Talvez uma pessoa ímpia, bacana, trabalhador, também que pode ficar com a tua vaga. Aí você vai ali com aquela esperança e orou a Deus, jejuou para aquela porta abrir para você. E você, mulher, você talvez seja casado, dá um beijo na esposa. Se eu vou voltar com a vitória, porque o nosso Deus é Deus que abre porta. Ele é a chave de Davi. A porta que ele abre ninguém fecha, e a que ele fecha ninguém abre. Está escrito na Bíblia. E a pessoa vai com aquela, às vezes ele é um cristão e ele vai com aquela gana, ele vai naquela esperança, ele vai que a porta da fé vai abrir porque ele tem fé. Ele vai tão animado que a porta da fé vai abrir, a porta da esperança. Deus vai ter misericórdia para abrir a porta para ele, a porta da santidade, porque ele vive em santidade com Deus. E daí a pouco aquele emprego sai para o ímpio e não sai para ele. Quantas vezes tem acontecido isso aqui nesta terra com muitos, e a pessoa volta derrotada, triste, indagando: por que as coisas para mim é mais difícil? Por que as coisas para o ímpio é mais fácil? Eles crescem, não é assim? O salmista parece que tem uma parte no salmo indagando. Eles, é salmo mesmo, eles, os ímpios prosperam, e eu que te sirvo, Deus, meu querido. A porta para uma pessoa diferenciada é uma coisa. Existe bênção que é para todos, tanto para o ímpio como para um cristão. Mas tem porta que Deus fecha em prol de nós mesmos. Tem porta que, se Deus não fechar, o que você tem que entender, que tem porta, se Deus não fechar na nossa vida, ela vai nos dar trabalho. Eu me lembro uma vez que Deus fechou uma porta para mim, eu fiquei muito agoniado. Eu não entendi nada daquele negócio, mas depois, aquilo que você não entende agora, um mês, um ano, aí você vai ver lá na frente que tem porta que Deus fecha, que é porque é livramento na tua vida. Deus sabe trabalhar, meu querido. Deus não erra quando Ele fecha. Eu sou a porta de Davi. Aqui abre, ninguém fecha. Aqui fecha, ninguém abre. É Deus é que sabe. Se nós andar no projeto, no propósito de Deus, nós seríamos as pessoas mais felizes. Não seria tanta frustração por falta de entendimento, porque nós temos um cerebelo pequeno, meu querido. Nós somos força, nós somos pequenos. Se nós não aprender, deixar Deus nos guiar, por que nós sofremos muito? É porque nós queremos depender de nós mesmos. Nós temos fé, nós pregamos sobre porta da esperança, porta da misericórdia, porta da santidade. Tem porta para lá e para cá de Deus na nossa vida, mas muitas das vezes nós não compreendemos. O meu querer pode não ser o querer de Deus. Amém? Então tem portas que Deus vai fechar na nossa vida para que possamos entender qual é o querer do Senhor. Aleluia! Ele abriu várias portas. Abre a porta da salvação. E eu quero lhe dizer uma coisa, que nós estamos vivendo um momento de uma porta que está se findando. Uma porta que está findando em nossa vida é a porta da salvação. Nós estamos vendo que essa porta, ela foi aberta há 2026 anos que Jesus morreu. Ela está aberta e Ele diz: vem para mim, eu sou a porta. Jesus está com o braço aberto. A chave para abrir o pecado foi a cruz. Trazia o menos, né, lá de baixo. Jesus trazia o menos, né, lá no Calvário colocava era colocado o vertical e o prisioneiro vinha com o horizontal. Então Jesus trazia aqui o negativo da humanidade, aqui ó. Quando chegou lá, estava lá afincado lá em cima no Gólgota. Ele traz o negativo do homem, e quando ele faz isso, que coloca o horizontal aqui que Jesus trouxe,
no vertical, ele soma mais, ele multiplica aquilo que era derrota, que nós só sabia diminuir. Agora Jesus soma para nós em porta de misericórdia, em porta de esperança. O menos vem lá de baixo, ele trazendo o pecado do homem nas suas costas, e ele veio para somar no Gólgota. E quando ele soma no Gólgota, através da sua morte, abre-se portas espirituais dentro de nossa alma, e essa porta ela está prestes a se fechar. Aleluia! Essa porta está chegando o momento dela se fechar, como foi na época de Noé. A porta da arca foi fechada por dentro, pelo dedo, pela mão de Deus. Então tem portas que quando Deus fecha, não tem jeito mais. O dia que for fechada a porta da salvação, a Bíblia Sagrada já não vai ter resultado para mais ninguém. Ninguém mais, porque a Bíblia é as profecias. Por enquanto ela é imensa, ela é grande, ela é o pão que desceu do céu, ela é a luz que alumia nosso ser, a nossa vida. Se tem alguém no escuro, Jesus brilha para ele e ele consegue se achar que estava perdido, porque Jesus ele é essa porta. Ele diz claramente lá no Evangelho de João, ele fala que ele é essa porta. E aqui está um convite tremendo de Jesus Cristo, que fala que ele é esta porta, a porta, aleluia. João, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Oh glória, olha o que ele diz, ó. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas e sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este porteiro abre as ovelhas e ouve a sua voz e clama pelo nome, e as ovelhas traz para fora. E quando tira para fora suas ovelhas, vai diante delas as ovelhas e segue porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, de Jesus dizendo: todos quanto vieram antes de mim são ladrões. Aqui não é o diabo não, ladrão pode ser um pastor, pode ser um missionário. Muita gente fala assim, é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Não, é um pastor que é mercenário. Então o ladrão aqui pode ser um evangelista que ensina a doutrina errada, ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará passagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Ladrão aqui pode ser eu. Pregar errado para você, dizendo que a graça vai cobrir seu pecado. Continua pecando à vontade, diante da santidade de Deus, que não tem problema. Não tem nada que a graça não cobra, mentira. Aí olha como é que eu posso estar roubando a sua vida, e você, olha que evangelho bonito. Aí é salteador, eu sou salteador, porque sois salvo mediante a graça, mas ela não dá o direito de nós pregar mentira aqui. Ela não te dá o direito do missionário Adil ser um patife. Ela não me dá o direito. Eu saí de lá, encontrei com Cristo, ele me deu a graça, me perdoou meus pecados, para me dar direito de eu não aumentar tio nem vírgula. Porque eu não posso ser um mercenário, eu não posso ser um ladrão, destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo os arrebata e a dispersa. Portas que se abrem e portas que se fecham na nossa vida. Oh glória, aleluia. Meu querido, você que me ouve, existem portas que você sonha. Eu creio que muitos de nós já sonhou, eu já tive sonhos. Você também sonha que uma porta abriu, que algo fez assim, você vai com aquele sonho. E tem sonhos que um dia acontece. Você sonhou, então existem sonhos proféticos que Deus fala. Voz legível, pode falar com a voz mesmo, você escutar a voz de Deus. Deus pode falar no seu coração, Deus pode usar um profeta dele, Deus pode falar na palavra. Deus fala de várias formas. Ele fala do jeito que ele quiser. Manda o profeta para te falar, não é verdade?
Então, isso tudo são as formas de Deus trabalhar. E nós tem que estar bem ligado para ver o que é de Deus, ou o que é da minha mente, do meu coração, e o que é de Deus. O que é de Deus, você tem que estar apurado, porque a porta de Deus pode abrir no muito silêncio e você nem vê, porque Ele trabalha na porta do silêncio. Quando muitas das vezes você tem que ficar ligado, porque Deus abriu a porta para você e você não viu. Talvez Deus fechou uma porta para você, para o seu bem no futuro, que a gente não compreende o fechar da porta de Deus agora. Então tem portas que se abrem e tem outras portas que se fecham, e quando Deus fecha é para o bem maior da nossa vida, porque Deus sabe cuidar daquele que Ele ama. E nós muitas das vezes nós não entendemos o agir de Deus na nossa vida. Aleluia! Eu quero colocar aqui hoje, nessa tarde, para a nossa compreensão, o José, por exemplo, ele teve um sonho. O José teve um sonho espiritual. Ele viu, isso é uma porta que vai abrir para mim. Você imagina o José ali perto de mamãe, perto de papai ainda, um garotão, né, com a capa já de destaque, porque o pai dele já deu para ele uma capa de destaque. Quem é que vestia a capa? Só as pessoas que se saía. E o pai dele, pela revelação de Deus, já tinha ali que o José era o queridinho do papai da terra e do papai do céu. Então quem era destacado em alguma coisa no futuro, né? E os irmãos dele viu, peraí, tem algo no José, porque nós não ganhamos a capa, porque ele tem a capa colorida. Quem ganhava a capa daquele ali era só rei, né? Pessoas que se destacavam. E o pai dele faz aquela capa, já direcionado pelo Espírito de Deus, e dá para o José. Ali já começou o problema do José. A capa colorida, quem ganhava era só quem ia destacar, ou já era destacado no momento. E o José sai com aquele sonho. O José conta para os irmãos dele. Nós sabemos da palavra. E quando ele fala para os irmãos dele, que viu ele, os irmãos dele, fazendo assim os molhos, drobando, viu as estrelas, o céu, drobando para ele, ele sabia, isso aqui é uma porta espiritual. O José sabia. E o pai dele manda ele lá no pasto onde estavam os seus irmãos, cuidando das ovelhas. E quando eles viram, o ódio tomou conta do coração deles. Que o pai vai lá ver seus irmãos, leva comidinha para eles e vê como é que eles estão tomando conta das ovelhas. Que já vem ele lá. Tipo assim, já vem o queridinho do papai, já vem. A inveja, né? Já começou no coração daqueles irmãos. E eles, antes de José chegar, vamos fazer um negócio, vamos acabar com isso. Vira um buraco, vamos plantar ele aqui dentro. Reunir primeiro, pensar em matar. Não, nós não podemos fazer isso. E mudaram de pensamento, vamos jogar ele aqui dentro. Aí vem um sonhador. E quando José chegou, já pegaram mão no seu corpo, plantaram ele dentro do buraco. José, eu creio que José lá dentro, não, começou a porta sendo aberta, mas não é essa não, porque essa aqui está doendo. Abre a porta do buraco. Tem hora que abre cada porta na vida do ser humano, que o ser humano treme. Portas que você não gostaria de lá estar dentro dela. Vamos andar mais rápido. Abre-se agora uma lacuna, faz a reunião fora e ele lá dentro, me tira daqui, meus irmãos, não faça isso. Me tira dessa porta, tá escuro. Tira, José. Vem de lá pra cá os amalequitas. Vendedores, compradores de escravos, já vi um punhado amarrado. Vão vender ele. Venderam eles para uma grana. Agora abre uma outra porta. E José, peraí, mas de novo, essa porta não tem nada a ver com o meu sonho. E lá vai José. Cada momento de cada porta que fechava na cara de José, ele sabia, isso não é minha porta. Lá vai agora José para escravo. Só, querido, que eu quero lhe dizer que tem portas que é aberta que a gente não quer, mas Deus trabalha com ela. Muitas das vezes nós entendemos. Você vê que ele cai aqui no buraco, daqui ele vai andando para frente, cai em outro buraco. Os homens compram ele,
E para onde lá iam os amalequitas? Porque eles pegavam escravo, compravam, vendia lá no mercado do faraó, no Egito. Então cada porta que abria, lá ia levando José para mais perto, que José não entendia. Existem portas que Deus permite na nossa vida. Existe ciúme, existe inveja, todo mundo está em cima de você, você não entende. Pessoas falam, você acha que você é sábio? Você acha que você é isso? Quem é você? Quantas vezes falaram comigo, você tem que aprender primeiro, obedeça primeiro. E a gente dói na alma da gente, a gente não entende, porque ali tem ciúme, ali tem inveja daquilo que Deus te deu, porque aquilo que Deus te deu é a capa de destaque do Espírito, da unção, da graça que está sobre nós, e as pessoas vê, o ciumento vê, o religioso vê, o cara que é cheio do ego vê, e eles querem essa unção que você tem, meu querido. Eles querem, mas isso não é adquirido por esforço. Você não se destaca para Deus por estudo, por ser o cara, não. Para Deus é não ter, para os homens tem que ter, para Deus não é não ter. Todo que é pequeno, você vê que as pessoas da Bíblia que Deus trazia são pessoas cruas de tudo, pessoas simples. Eu não estou falando que Deus não usa uma pessoa, mas não é isso. Mas os pequenos têm mais chance de se doar a Deus, de se entregar a Deus. E José agora vai, chega lá, vem o homem, o Potifar, que tomava conta lá do Egito, general, e vai ver o garoto, menino bom, olha aqui, ó, musculoso, o dono dele, abre a porta agora, segunda porta, a porta de escravo. E agora as portas só foi levando ele, olha. Aí a terceira, chegou no Egito. Mas tô no Egito para ser escravo, não é meu sonho. Ele sabia que essa terceira porta, eu fico imaginando, eu acredito que em algum momento tem coisa aí. O José, eu acredito que Deus descia na mente dele, no coração dele, para dar aquela chama. E ele pensa ali, ó, também não tinha saída. Se fosse, ele estava perseverando, não tinha saída, porque prendendo o buraco, mão dos amalequitas nele, então ele estava indo à força. Mas tem muitas coisas que os inimigos, os que comprou ele, os seus irmãos, a raiva, o ciúme, estava só levando para avalancar José. Tem muitas vezes que o ciúme de um irmão, de uma perseguição, só te alavanca para você ir para frente, aleluia. Quando aí você tem que saber construir um castelo. Ouça, você que me ouve, tá te perseguindo, tem coisa aí, pega a pedrada, tá com ciúme, tá com inveja de você, pega, não joga fora não, isso faz parte da sua construção. Vai pegando a pedrada do ciúme, a pedrada da inveja, para você construir o teu castelo espiritual. Oh, glória! E aí você vai entrando na aula de Deus, você vai compreendendo. José agora pega terceira porta. Tem portas, meus queridos, que a gente não gosta. Elas abrem para nós, principalmente quando é Deus que está abrindo. Porque essas portas tinham permissão de Deus. Existe porta que é a vontade de Deus. Tem portas que é a permissão. Deus permite. Ele permitiu. Porque cada porta que Deus permitia e deixava José na mão dos homens, ele chegava cada vez mais perto do seu sonho. Então muitas das vezes tem pessoas que só estão te empurrando para ir para frente. Te persegue, te fala mal, sabendo que eles fazem parte do teu currículo, aleluia. Eles fazem parte, os invejosos, os ciumentos, eles fazem parte do currículo espiritual de Deus nas nossas vidas, aleluia. Faz parte, porque Deus usa até as coisas más dos homens. Muitas das vezes nós não entendemos, nós não queremos. José agora cai dentro da casa de Potifar. Potifar vê na inteligência de José a submissão a um Deus que ele se via.
Agora ele está ali. Abre agora a porta de servo. Não é essa. Aquele sonho eu sei, é sonho de Deus, e sonho de Deus é diferente. Tudo que está acontecendo comigo não dá, não bate, não está batendo. Deus, ele tem uma porta, e se ele tem uma porta, ele tem uma chave. José não via a chave, ele só via a porta, porque tudo só estava preso, e nada te chaveava, porque uma porta ela tem que ter uma chave. Aleluia. E eu quero lhe dizer para você que muitas das vezes você quer a porta, mas Deus tem a chave. Eu sou a chave de Davi. Aqui eu fecho, ninguém abre, e aqui eu abro, ninguém fecha. Não adianta a porta abrir para mim, eu querer que a minha força, o emprego é meu, é por aqui que eu vou fazer a obra de Deus, eu vou fazer. Você tem a chave? Deus te mandou, você não vai ter a presença. Porque tem muita gente que não foi chamado do Senhor, ele entrou por conta própria, ele viu a porta do ministério e entrou, mas a chave, quem tem é só o Espírito Santo. Não vai ter unção, não vai ter a presença de Deus na vida dele, ele vai querer fazer muitas das vezes o que ele quer, porque ele tem a chave na mão e ele também tem a porta. É melhor deixar Jesus ser com a porta, eu sou a porta, e deixar a chave na mão dele. Eu deixo a chave, meu Deus, nessa tarde de hoje. Ouve aqui, meu Pai, eu deixo as portas do Senhor. O Senhor abre a porta e o Senhor tem a chave para abrir e fechar na minha vida. Abre, porque o Senhor é a porta espiritual, o Senhor é a chave espiritual. Aleluia. José está agora como escravo. Abre uma portinha agora, parecia que legal. Eu acredito que a mulher do Potifar era uma mulherona. Você pode ter certeza. E ela tentando José. Mais uma porta, que portinha boa, né? Portinha da carne, portinha da sensualidade. Abre uma porta agora para José. Eita luta que José passou dentro do palácio de Potifar. A mulher agora quer abrir a porta da sensualidade para o irmão José. A mulher quer abrir uma porta de adultério. A mulher quer de abrir uma afronta a Deus. E José não ia fazer isso, porque José sabia que tinha um sonho para realizar, e também a porta do adultério, a porta da sensualidade da mulher, daquele homem, não fazia parte do seu sonho. Ele pega e foge da porta da cama. Ela queria levar ele para a cama. Também a porta da cama eu não quero. A porta da sensualidade também dessa mulher eu não quero. E ela agarrou ele para ficar à força. Eu não quero, eu vou largar a minha camisa na sua mão. Largou a roupa dele na mão da mulher de Potifar. Tem porta, meu filho, que você olha assim, eita, que porta boa. Vai te trazer milésimos de segundo de prazer na sua vida, né? É incrível, né? A gente troca a vida eterna no céu, a vida na terra, um minúsculo prazer, né? O que Deus deu para nós ali na relação com a esposa é coisa de milésimos, não dá. Teve rapidinho, passou, né? Para sonhos espirituais do tamanho da envergadura que o José tinha, eu também não quero. Eu não quero! Abre a porta de novo! Prende o homem que levaram o homem para a prisão. Eita, meu Deus, também não é a porta. Não pode ser porta. Deus não fechou as portas para José, mas estava andando sempre com ele naquelas portas que não era profética para a vida dele. Uma coisa é eu estar andando com Deus e estou sendo provado por portas que não eu abri, que não faz parte da minha esperança, dos meus sonhos, mas Deus está ali, porque Deus sabia que ele precisava estar abrindo aquelas portas para José, para elevar a ele a chegar no seu sonho final. Tem portas que nos eleva, tem portas que nos empurra. Abre uma porta de ciúme, abre uma porta de briga e fala que eu sou um Zé Ninguém, rapaz. Quem é você? Vai estudar primeiro, não sei mais o que, mas eles estão te empurrando
empurrando para perto do Mestre. Eles estão te elevando para a graça de Deus, porque Deus não procura homens capacitados. Ele não escolhe, não são pessoas capacitadas, mas Ele capacita a quem Ele escolhe. Deus não é como homem. Deus não trabalha, Deus não vê como vê o homem. O homem vê estudo, o homem vê letrado, o homem vê posição, mas Deus vê humilhação, Deus vê o cara pequeno, Deus vê quem tem temor, Deus vê quem ama Ele de verdade. Esse cresce. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. E todo aquele que chega a mim, pequenininho, humilhando e dizendo: o Senhor é grande, que o Senhor cresça e que eu diminua, eu lhe colocarei no muito. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisas que Deus vai te colocar, mas Ele vai passar com você. Aonde estava José, em cada porta que abria que não era dele, Deus estava passando com José, e José perseverando no sonho dele. Eu fico imaginando as noites em cada lugar que ele passou. O faraó tem um sonho lá dentro. Nós sabemos da história: 7 anos gordo de vaca magra, 7 vaca gorda. Ia ter uma fome naquela região. E agora alguém fala: teve um sonho lá do copeiro com o padeiro, um voltou lá para dentro, nós sabemos da história, né? Um foi morto, José revelou direitinho, e esse que foi, depois de muitos anos passou, acho que é o copeiro, né? Foi se viu o rei de novo lá dentro, e o padeiro morreu. Bateu o sonho que José falou: você vai voltar, mas vai morrer, vai te matar, mas você vai voltar na sua função. E chegou o dia, ninguém adivinhou o sonho lá, trouxe até um menino preso aí. Tá lá atrás da porta lá da prisão, tá lá. Uma porta lá onde tá escuro lá. E o garoto, ele tem um negócio meio maluco. O copeiro falou pro rei, e ele falou que eu ia vir voltar se viu o senhor. E também o açougueiro ia vir, mas ele ia morrer. O senhor mandou matar ele. Então, traz esse garoto aqui. Quando José chega, conversa com José José começa a falar sobre o sonho do faraó. Aí o faraó: meu Deus, o senhor vai ter 7 anos, faz isso, faraó. O senhor faz lá, ó, mandou ele fazer, né, galpões para guardar os cereais. Vai ser 7 anos terrível, de seca, vai morrer gente até onde chegou e parou. Aí nós vemos José agora. O faraó pega o anel. Esse rapaz, depois de mim, é ele que manda. A porta abriu. A porta abriu. Mas faltava uma essência desse sonho. Faltava outra parte. Ele viu a porta era o Egito, ele vira governador. Mas lhe faltava uma peça para o seu sonho. E lá vai José, compreendendo. Vem a seca lá em Canaã. O pai dele manda os meninos que jogou ele no buraco. Vai lá no faraó, vai lá no Egito trazer comida para nós. Vai lá comprar, porque só o faraó tinha comida colocada no celeiro, e ele começou a vender. O cara dava terra, o faraó pegava a terra do cara em troca de comida, porque ninguém tinha, só o Egito tinha. E o povo começou tudo a ir para o Egito. E chegou lá os irmãos de José. José reconheceu, nós sabemos da história, né? Deixou um copo de ouro dentro do saco dos cereais. E na volta vocês roubou o ouro e eles passaram aperto. Depois eles falaram que tinha que largar o irmão caçula. E volta lá e o José fazendo aquilo ali para testar eles. Aí chega aquele momento final que nós sabemos da história. Os irmãos dele vai lá e volta, que o garoto pequeno ficou cá dentro, preso. Tudo na artimanha do José, com os irmãos dele, para ver o que dizia. E agora José chega um dos momentos que José chega à revelação. Ele reúne com seus irmãos, eles não reconheceram José. Faltava agora de uma das portas de seu sonho, a porta já tinha aberto. Ele viu: eu sou governador, mas faltava agora a chave principal do sonho. Faltava agora a chave principal, porque ele viu os molhos
que Monte de Mores, e eles faziam isso aqui, ó, para ele, pro José. E José até naquele momento, espiritualmente, no nível espiritual, talvez na outra cena aconteceu de algum cara do faraó, chegava perto dele, já tinha virado governador, mas ele sabia, nenhum daqueles dobrar ali não batia no coração de José, porque José tinha a revelação do Espírito Santo. José sabia, eu creio que muitos sim do Egito chegou aí, mas não é, não é esta chave. Mas quando ele descobriu, é meus irmãos, e fez aquilo tudo com os irmãos, aquele monte de teste, no final ele fala, irmãos, sou eu sou o José. Aí, vai matar nós. Aí eles, José, drobaram. Ali tá a chave que fecha e ninguém abre. Glória, ali tá a outra parte principal do sonho. A porta tinha aberta, mas a chave, cadê a chave? A chave chegou, os seus irmãos dobram o joelho e falam, vai matar nós agora, o homem é governador. Aí eles dizem, irmãos, calma. Aí José vira e fala assim, agora eu sei por que me aconteceu todas essas coisas. Porque ele sabia que ia salvar a sua família que estava lá na terra de Canaã. Se José não vai abrir essa porta lá dentro do Egito, olha o que Deus faz. Tem porta, meu querido, que ela não vai ser aberta instantânea, mas vai ser aberta para a sua geração, talvez para a tua mãe, para o teu pai, igual aconteceu com José. Tem porta que vai abrir para socorrer alguém da sua família. Se José não tivesse ido, aos olhos dos irmãos, agora nós ferrou com ele, nós vamos levar o sangue, fazer de coisa, nós matar, pai. Cadê meu José? Você sabe antes da história, pegaram o sangue de uma ovelha, ensanguentou a capa de José, o bicho comeu José. Na cabeça de Jacó, o José estava morto por um animal. Leva o pai, leva a sua família. O faraó falou, traz toda a sua família, José, para morar aqui conosco, aqui dentro do Egito conosco. Ele foi lá buscar. Então, meu querido, tem coisas que nós vamos só entender amanhã, depois da manhã, uma semana, talvez um ano, né? Isso, José, agora eu sei. Que José, quando José falou assim, eu sei o que aconteceu. Vocês tinham que fazer isso tudo comigo mesmo. Vocês são alavanca para... vem aqui, alavanca. Alavanca. Eu creio que pegou. Vocês foram a minha alavanca. Vocês fazem parte do meu sucesso, meus irmãos. Aquilo que aconteceu que parecia que era de mal, aquele monte de porta que foi aberta, que parecia que era mal, que vocês fez plano para mim, só me deu glória. Glória, olha que eu sou o governador. E ele sabia que o governador poderia matar seus irmãos tudo. Ele sabia o poder que José estava sob a sua mão. Mas Deus não é Deus vingativo dessa forma. Deus é Deus misericordioso. Essa história está bradando na nossa vida todo dia. O sonho de Jacó está todo dia batendo na vida de muitas pessoas. E o que me deixa mais triste é que esse sonho está lá no mundo secular, mas está batendo todo dia dentro da igreja. E tem irmão ciumento, tem irmão fazendo panelinha, tem irmão jogando o irmão na sarjeta, porque tem ciúme da forma que Deus usa o irmão. É uma ciumeira dos infernos. Cara, você não sabe se você está com o Espírito Santo ou se você está com o diabo no corpo. Aí vai vivendo uma vida desgraçadamente, vai vendo, o cara conhece Bíblia, talvez tenha estudo, mas é sem graça, só sabe abrir porta ruim. Mas eu quero lhe dizer, quando você abre uma porta para mim, de ciúme, de perseguição, seja bem-vindo, porque eu vou fazer dela uma ponte para me chegar na misericórdia, na porta da esperança, na porta da fé, na porta da plenitude e da graça do Espírito Santo. Importa que ele cresça, não interessa a porta que vai estar na minha frente. Eu só sei de uma coisa: sendo porta que ele abriu, ou não sendo porta que ele não abriu, por um ciúme, ele vai passar comigo e eu vou chegar lá na frente e vou dar glória para ele. Obrigado, Senhor, pelos meus perseguidores. Obrigado por os crentes que falaram mal de mim. Eu agradeço eles porque eles fazem parte desse ministério meu. Aleluia! E Deus é glorificado. E eu posso ver, se eu pudesse ver, eu veria Deus no trono, cheio da glória, rindo para o Filho. Eu Adilson, Israel é demais.
você é demais, quando você é perseguido. Eu creio que Deus torce, meu querido. Escuta aqui, pode ter certeza. Você está achando que Deus fica assim, paradão, vendo nós pregar aqui? Ele fica só assim, vai, o Espírito Santo está aqui, vai, toma, fala aqui, ó, e o céu desce, a revelação desce. Existem portas, irmão, que nós não queremos que ela abra para nós. Existe porta que nós não abriu. Tem tanta gente que está na sarjeta da vida aí, ó, que não aguentou o tranque por um ciúme, por uma fala, por uma inveja. Ele não aguentou, tem portas que matam. Se a pessoa não for uma pessoa firme com Deus, não orar, não buscar, você morre. Tem gente que quer ver sua derrota e ele come na mesa do Senhor com você. Ele pega o copinho da ceia. Ele quer que você morra. É a mesma finalidade dos irmãos de José tem. Os inimigos seus serão da sua própria casa. É muito sério isso. Os nossos inimigos podem ser da própria casa. Então eu quero dizer para você, meu querido, que existem portas que mesmo que a gente não queira passar, ela vai te levar à porta celestial de Deus. Ela vai te levar ao lugar certo. Porque Deus, quando Ele deixa você passar essas portas da dificuldade, você vai entrando, não vê saída, só fechadura e fechando a sua cara. E eu sei, mas você passa e sai da frente, porta. Não abrir, você passa, eu tenho que ir, tá difícil. Quando você pensa que você saiu de uma dificuldade, outra prisão, você está em outra porta. E você quer ter a chave, mas você tem esperança, você sabe, Ele é a porta. Eu sou a porta. As ovelhas, quando vai me ouvir, elas vão me acompanhar. Então Deus sabe, a porta fechou, Ele sabe. As ovelhas, você pode ver, sai tudo correndo do pasto e tem um lugar de prender. Mas no outro dia fica tanta gente na porta querendo pastar, porque ele sabe que o pastor delas vai abrir, elas vão encontrar graminha. Sabe aquele monte na porta. E outra, e só sabe ouvir a voz. Uma coisa que me chamou a atenção lá em Israel, o engraçado é que se o irmão Luiz está aqui com um montão de ovelha, esse cachorro aqui é uma ovelha, aquela moto ali é outro tipo de ovelha, aquela ovelha ali é minha, a moto ali está cheia de ovelha ali, a moto representa muitas ovelhas. Esse cachorro aqui, o irmão Luiz, as ovelhas dele. Essas ovelhas, se o Luiz tiver 100 ovelhas dele aqui, engraçado, e misturar com as minhas ali, o Luiz passa lá na frente e ele chama elas não ficam misturadas aqui, porque elas conhecem a voz do seu pastor. Você sabia disso? Elas não misturam, irmão Luiz. Elas podem até misturar ali, mas quando ele chama, vem aqui, chama, elas separam, o outro chama, elas não se misturam. Porque cada um conhece o seu pastor, cada uma delas conhece o seu dono. É por isso que Jesus falou, eu sou o bom pastor. Quando eu chamo as minhas ovelhas, elas me ouvem. Elas não vão servir o ladrão, elas não vão servir os mercenários, elas não vão servir os diaristas. O que é mercenário? 200 mil, 300 mil para cantar ou para dirigir um ministério. Isso é mercenário. Mas também diarista, ela não vai seguir. Se nós somos ovelhas de Jesus, Ele é o bom pastor. Adilson, cuidado. Vai não, Adilson, sai dessa aí, sai. Ei, tem gente que você vai andando com ele até aqui, ó. Você vai andando na canela aí, Deus, ó, sai fora. Aí você tem que sair, porque senão ele te põe a porta da sua vida que você não vai gostar. Meu querido, é uma palavra simples nessa tarde de hoje, até sua alma, até sua vida. Espero que o Espírito Santo tenha alimentado a tua alma, o teu ser nessa tarde. Espero que você compreenda que nem tudo é o que nós queremos vai dar certo no momento certo, mas você pode ter uma certeza que quando você é guiado, quando a porta de Deus é aberta, Ele tem a chave para te abrir as portas final para você. E você vai entrar, aí você tem gozo do que você faz, entendeu? Você fica feliz, pode ser um emprego, mas quando é porta que você mesmo abre, você começa naquele serviço até alegre, parece um mês só. Depois, nossa, senti tão mal, porque não era para você estar lá. Tem porta que a gente entra, Deus, não vai não, que lá vai dar problema para você. Aí a gente entra assim mesmo, paga o preço. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com esta palavra até o seu coração nessa tarde. Que Deus lhe abençoe, né? Transmitindo para você aí esta palavra. Eu quero ler mais um versículo para nós fechar aqui. Isaías 60, né? Isaías capítulo 60. Está escrito assim, ó. Isaías capítulo 60, versículo 11.
Quero ler para nós terminar. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que trago a ti as riquezas das nações e conduzido com elas os seus reis. Aqui está falando de Jerusalém restituída a sua glória. Vai ser no dia que, o milênio, aqui está falando do milênio, quando os reis todos vão chegar aos pés de Jesus e vão ter que ofertar ali. Vai ter que ir, é mandado, vai botar a joia, tudo é coisa no pé de Jesus, para saber que Ele está no domínio das nações. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso que fala que as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que traga a ti as riquezas das nações e conduzido com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que te não servirem perecerão. Sim, essas nações de todos serão assoladas. A glória do livro virá a ti, as faia, o pinheiro e o bucho conjuntamente para ornar o lugar do meu santuário, e glorificarei o lugar em que assenta os meus pés. Está para abrir para nós, está chegando o momento, a porta da eternidade. Fecha a porta da graça, fecha a porta da salvação, para agora abrir a porta da eternidade. Lá o veremos como Ele é. Aleluia! Diz a Bíblia que lá nós o veremos e seremos como Ele é. Eu quero chegar. Eu não sei, diz que não vai ter conhecimento. Eu não sei qual o tipo, mas não interessa, se não vai ter o conhecimento, eu vou chegar. Isso deve ser Noé. Você pensou que maravilha? Você chegar, ô Noé! E aí, João? Se não pudesse conhecer, hein? Mas se fosse pra gente conhecer, eu ia chegar assim, ó. Mas o primeiro, aí o Abraão, aí, ó, Deus. E aí, Abraão? E aí, Jacó? Ô, menino! Você brigou com o anjo, hein? Se não, mas ia ser gostoso, né? Se Deus desse menos 20 minutos, né, irmão Noé? E aí, mas aí, você acha que eu ia fazer isso primeiro? Só porque aí o Abraão? O Moisés, o Jeremias, lembra? Não, pera, aguenta aí um pouquinho, que primeiro eu preciso de ir, é no principal, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se fosse estiver lá assim, eu queria estar dele. Pera aí, que primeiro eu vou no meu Rei, aquele que me deu vida, aquele que me deu graça. Eu vou primeiro é nele. Aí, aguenta um pouquinho aí depois eu vou lá, vejo o papai, vejo Jesus, o Espírito Santo já saiu dessa terra. Isso aqui tá agoniante, tá tudo lascado, que estão blasfemando, já estão queimando Bíblia pra lá e pra cá. Vai queimando, depois vai ver aonde vai parar. Mas nós vamos estar na cidade santa, na glória, nós vamos ver os santos, os anjos, santo, depois Rei dos reis, Senhor dos senhores, glória, eterno, vai ser glória 24 horas eternas sem parar, aleluia. Lá no inferno também do mesmo jeito. Lá no céu é graça, é alegria eterna, mas no inferno é sofrimento eterno. Não tem transformação de corpo, mas lá no céu todos serão transformados. O nome não tem mais nome de Adilson, o meu corpo já não existe, porque lá só é espiritualidade. E nós vamos morar na Nova Jerusalém se nós perseverar, não dar bobeira, não tirar a santidade, não ficar pregando sem zelo, sem santidade e dizendo que a graça está sobre mim e ela me dá direito de eu deitar o cabelo e fazer o que eu quero. Não! Seguir a paz com todos, senão vocês não verão. Deus falando para nós: nunca verão a minha santidade se não fazer santidade aí. Pensa nisso, meu querido, nessa tarde. Papai querido, soberano Deus, abençoe, Pai, a cada um que nos ouve nessa tarde. O meu muito obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, que está conosco aqui, que fez o culto conosco. A tua presença, sem a tua presença eu não sou nada. Não retire de mim a tua presença. Eu posso perder tudo, posso perder carro, moto, mulher, neto, tudo. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi perdeu tudo, porque perdeu o Espírito Santo. Ele foi lá na tesouraria, eu creio que foi, agoniado. Tem tudo, que venceu todas as nações, meu Deus. E ele chega a ver aquele monte, um conde imenso, de bacia de ouro, corrente. Tinha de tudo das nações que ele ganhava. Ganhou das nações tudo em redor dos inimigos. Mas faltava ali uma coisa. Tinha tudo, era rei, segundo o coração de Deus,
mas com o coração desanimado, ficando só o coração de Davi, mas não tinha presença. Ele falou: peraí, e o Espírito Santo começou a sair do corpo de Davi. Deus começou a tirar, para tirar a presença. Quando ele viu que a presença estava saindo do corpo dele, ele falou: não retire de mim o teu Espírito Santo. A pior tragédia de um crente é não ter a presença do Espírito de Deus. Vai ficar Bíblia, vai ficar louvor, igreja bonita, mas não tem a presença do Espírito Santo, porque eu sou a porta, eu sou a chave de Davi. Aqui eu abro, ninguém fecha. Mas se eu fechar uma presença no meu santuário de vocês aí embaixo, vocês só vão fazer só culto de homem, mas não vai ter a minha presença. Aleluia. Eu quero a presença. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos a tua presença, e assim seja nessa tarde, para a honra e glória do céu. Fique com Deus.